Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, faça isso agora mesmo. Porque aqui nós falamos sobre Israel e Oriente Médio e sobre os processos do Benjamin Netanyahu, o Bibi, primeiro-ministro aqui de Israel. Então vamos lá, seja bem-vindo ao canal, né? E hoje aqui com mais novidades dos casos judiciais, desse que é aí o mais importante da história de Israel. Benjamin Netanyahu, ele é o primeiro-ministro e ele é o mais longevo aqui do país, né? Ele enfrenta 3 processos criminais por corrupção, né? Isso segundo aí os esquerdistas daqui de Israel, né? Um deles é fraude, quebra de confiança, e na próxima segunda-feira, no dia 30 de junho, ele deve comparecer novamente ao Tribunal de Jerusalém, né? Então esse é o primeiro caso na história de Israel em que um primeiro-ministro em exercício é julgado aí criminalmente. As acusações são graves e as consequências podem mudar para sempre o cenário político israelense. Vamos ver aqui e vamos entender cada um dos casos e o que está em jogo de verdade, tá bom? Foram os ruídos aí da esquerdopatia. Bom, e se você quer entender melhor a política internacional e os eventos que moldam o Oriente Médio, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? Ativa o sininho, dá um like aí, se você não gostou, dá um dislike e escreve no comentário por quê. Então vamos aí. Qual que é o contexto histórico desses eventos, né? Para entender a magnitude desse julgamento, nós vamos voltar aí para o ano de 2016, quando começaram aí as primeiras investigações contra o Bibi. Naquela época, ele já estava em seu 4º mandato como primeiro-ministro, sendo uma das figuras aí políticas mais influentes aqui de Israel. As investigações iniciais foram conduzidas pela polícia de Israel, que é o Shin Bet, né? Seria o equivalente à Polícia Federal do Brasil, que recomendou em dezembro de 2018 que as acusações de suborno fossem feitas contra Netanyahu e a sua esposa, né? A Sara Netanyahu. O caso ganhou aí dimensões internacionais quando em novembro de 2019 o procurador-geral israelense, o Avihai Mandelblit, apresentou oficialmente as denúncias criminais contra o Benjamin Netanyahu. Esse foi um momento aí histórico. Pela primeira vez, um primeiro-ministro israelense aí em exercício era aí formalmente acusado de crimes. Netanyahu, ele foi legalmente obrigado a renunciar todas as suas pastas ministeriais, exceto a de primeiro-ministro. O julgamento começou oficialmente no dia 25 de maio aí de 2020, né, no meio da pandemia, não sei se vocês se lembram. Esse era o chamado de caso 1000, ou seja, o caso dos presentes. É um equivalente aí ao do Bolsonaro no caso das joias, tá? É a mesma equivalência. É como se o STF tivesse visto os jornais aqui e feito um copiar-colar aí no Brasil, né? É o mesmo caso. A gente analisa cada um dos 3 casos de maneira distinta, tá? O primeiro caso conhecido como o caso 1000, ou o caso dos presentes. Netanyahu e sua esposa, a Sara Netanyahu, eles são acusados de aí acertar mais de $260 mil em artigos de luxo, né, de multimilionários amigos, né? Os presentes aí incluíam desde cigarros até joias valiosas, né, garrafas de champanhe, garrafas de bebida no geral. Os doadores eram sempre empresários abastados que mantinham relações aí próximas com o casal Netanyahu. Mas aqui é o problema. Netanyahu, como primeiro-ministro, ele lidou com assuntos relacionados aos interesses comerciais desses mesmos doadores, né? Então, o pessoal coloca aí como se fosse um interesse dele, né? Ele tivesse usando esses empresários para suas relações pessoais. A acusação, então, é de conflito de interesses. Quando você recebe presentes aí valiosos de outras pessoas cujos negócios podem ser afetados por suas decisões, isso caracteriza aí uma situação de corrupção. Netanyahu aí, segundo a investigação, auxiliou esses empresários em várias questões, como vistos para entrada nos Estados Unidos. Aí já envolve outro país, então você já começa a sentir o cheiro de esquerdice nesses processos a partir daí. Discussões sobre isenções fiscais e outras facilidades comerciais.
mas é bom você ter isenção fiscal, porque, afinal de contas, você tem o crescimento, né? Evidências que trouxeram, né, que o Shin Bet trouxe, inclui aí registros detalhados dos presentes que foram recebidos, correspondências que mostram Netanyahu fez intervenções em favor deles, né, desses doadores. Esse caso aí, ele já seria suficiente para derrubar qualquer político, né? Mas você vê que não há base que sustente esse caso, né? Todo ele é meio flutuante, como eu disse, é idêntico ao caso das joias do Bolsonaro, né? Eles acusam com provas vagas, sem provas, sem contexto real, né? O segundo caso é ainda mais complexo e envolve a mídia israelense, é conhecido como o caso 2000. Ele gira em torno de conversas gravadas entre Netanyahu e Arnon Moses, o presidente e editor do jornal Yehidot, um dos maiores jornais de Israel. Nas gravações, Netanyahu e Moses discutem uma ação que poderia prejudicar o principal concorrente do Yehidot, que é o jornal israelense Hayom. Esse último jornal, frequentemente criticado pela esquerda política por retratar Netanyahu de forma excessivamente positiva. Então ele era visto como uma ameaça comercial ao Yehidot. Né? O acordo proposto era simples, mas era ilegal. Né? Netanyahu usaria sua influência política para limitar a circulação do Israel Hayom, e em troca o Yehidot oferecia cobertura mais favorável ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Então o Netanyahu e o editor Aaron Moses, eles mantiveram aí conversas onde foram debatidas possibilidade de diminuir a circulação do Hayom Israel e o aumento da circulação do jornal do Moses. As acusações aí incluem fraude e quebra de confiança, né, contra o Netanyahu, a tentativa de suborno contra Moses. Nesse caso, mostra como a manipulação da mídia pode ser usada como uma moeda de troca na política, e uma prática que mina aí a democracia e a liberdade de imprensa. Isso segundo os acusadores, que, volto a dizer, tem poucas gravações que comprovem o ato, né? Me parece mais um complô fabricado do que de fato, né? De tão complexo, né? Uma coisa que parece muito mais um cenário de fofoca do que de fato um crime assim em si. O caso 4000 da Bezeq. Bezeq é uma operadora de telecomunicações aqui, como se fosse uma Vivo aí no Brasil, né? Então esse é o terceiro caso, né? O caso 4000, ele talvez seja o mais complexo de todos eles, né? Ele é conhecido como caso 4000 ou caso Bezeq, e esse envolve aí o relacionamento entre o Benjamin Netanyahu e o conglomerado de telecomunicações Bezeq, na época em que Netanyahu era chefe do Ministério das Comunicações. Antes dele ser primeiro-ministro, ele trabalhava já no governo, né? A investigação descobriu que as falsidades foram feitas em documentação oficial, levando às transações comerciais, né, extremamente favoráveis para o Shaul, proprietário aí da Bezeq, né? Em troca, Netanyahu recebeu cobertura jornalística favorável aí no site de notícia Walla, que é um site pertencente a Bezeq, né? Walla é tipo o UOL, né? É o mesmo significado. O UOL aqui é o Walla, tem o mesmo significado, tá bom? Que também pertencia a Elovitch, né? Então o Elovitch é o dono da Bezeq e também dono do site Walla, que é o UOL daqui de Israel. Só que daqui eles não chegam a ser tão ruins, tão grosseiros quanto é o UOL no Brasil. Este caso é, então, particularmente grave, porque ele vai envolver a manipulação de regulamentações, tá? Regulamentações essas que pertenciam ao governo, na troca de cobertura midiática positiva, ou seja, favorável ao Benjamin Netanyahu. Então o Bibi, usando aí a sua posição como ministro das comunicações na época, ele vai facilitar negócios que beneficiaram o Elovitch, né, em milhões de dólares. Né? As evidências incluem aí mensagens entre assessores de Netanyahu e executivos da Walla, que instruiu aí especificamente como as notícias sobre o primeiro-ministro deveriam ser apresentadas. Há também outros registros de pedidos para remover notícias negativas e destacar as notícias positivas
sobre o Bibi e sua família, né? O julgamento atual e a próxima segunda-feira, né? Vamos falar agora o que acontece, porque o Bibi pediu para adiar o processo, o judiciário renegou, então vai acontecer aí na próxima segunda-feira. Vamos ver o que se trata, né? Vamos ver o que está acontecendo. O julgamento do Netanyahu, ele continua aí há mais de 5 anos, né? E na próxima segunda-feira, no dia 30 de julho de 25 agora, né? Ele deve comparecer novamente ao Tribunal Distrital de Jerusalém. Né? Na última sexta-feira, o tribunal rejeitou um pedido da defesa aí do Netanyahu para adiar esse julgamento por 2 semanas. A defesa alegou aí que as tensões regionais, né, e os conflitos que nós estamos passando aqui com o Irã, essa coisa toda, com a faixa de Gaza, elas exigiam aí a atenção total do primeiro-ministro. Mas a juíza do caso não aceitou a justificativa, achou que era trollagem e mandou para frente. A audiência aí da segunda-feira, então ela está marcada para as 11h30 da manhã, horário de Jerusalém, né, em vez do horário original. O Netanyahu, então, ele deve comparecer pessoalmente, como tem feito lá ao longo de todo o processo, ele compareceu pessoalmente, e nesse julgamento ele tem sido aí uma fonte constante de tensão, né, na política de Israel, dividindo aí a população entre os apoiadores do primeiro-ministro Bibi Netanyahu e os críticos dele, sendo que os apoiadores são de maior número, os críticos aí fazem a crítica da esquerda, né? Críticas sem fundamento. Recentemente aí o caso ganhou uma dimensão internacional quando o presidente americano Donald Trump pediu publicamente o cancelamento do julgamento, chamando-o de caça às bruxas, o que de fato pelo menos nisso o Trump tem acertado, né? Trump disse que nos Estados Unidos salvarão Bibi, usando aí um apelido de Netanyahu. Fazendo ao contrário, né? Porque o nome dele é Netanyahu e o apelido é Bibi, então eles vão fazer o contrário. Implicações aí e consequências do que pode acontecer a partir da segunda-feira, né? As implicações desse processo, desse julgamento, né? Eles vão muito além aí do destino pessoal do Bibi Netanyahu, tá? Se ele for condenado, ele pode enfrentar a prisão, né? E aqui acontece isso. O que mudaria? Mudaria completamente o cenário político israelense. Netanyahu se declarou inocente em todos os casos, né, claro, e tem mantido o que as acusações são politicamente motivadas. E isso ele está coberto de razão. Ele pode estar errado em muitas outras coisas, mas nesse caso ele tem razão. O julgamento aí tem impacto direto na governabilidade de Israel, né? O Netanyahu, ele precisa equilibrar as suas obrigações aí como primeiro-ministro de Israel e também as demandas judicial, né? Ele não pode deixar as coisas saírem de controle, mesmo ele tendo esses processos. Os críticos dele argumentam que essa situação compromete a sua capacidade de liderança, né? Isso aí é o que a oposição diz, especialmente em tempos de conflito regional, porque está todo mundo querendo usar esse conflito aí para subir em cima do cadáver, né? Apoiadores de Netanyahu argumentam que o julgamento é uma distração, e é mesmo, no momento em que Israel enfrenta aí ameaças múltiplas, em múltiplas frentes, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, os Ayatollahs no Irã, o Hamas na faixa de Gaza. Então eles veem o processo como uma tentativa da oposição de remover um líder eleito através dos tribunais. Então a esquerda não para de usar aí os tribunais para tentar vencer a política, visto que eles não conseguem mais vencer nas urnas. Independentemente da perspectiva política, esse caso estabelece aí precedentes importantes para a democracia, principalmente para a democracia israelense, né? Bom, mas qual que é a conclusão que chegamos desse caso? O julgamento de Benjamin Netanyahu é mais do que um caso legal. É um teste para a democracia, porque se o processo seguir, né, e o Benjamin for condenado, significa que a democracia israelense está em frangalhos, como está em frangalhos a democracia aí da América do Sul, né, da Venezuela, do Brasil, e como pode chegar a democracia dos Estados Unidos, que quase conseguiu levar o Donald Trump, né? Na próxima segunda-feira, quando Netanyahu comparecer ao tribunal, estaremos aí testemunhando mais um capítulo dessa saga, né, dessa saga histórica que já dura mais de 5 anos. Então vamos ver se o mal vai triunfar.
3 casos distintos, né? Presentes de luxo, manipulação da mídia e favorecimento de empresas de telecomunicações, pintam aí um quadro de corrupção sistêmica, né, contra o Benjamin Netanyahu. E do outro lado, a esquerda utilizando do sistema judiciário, do poder judiciário, a máquina judiciária contra a política eletiva e a vontade popular. Então a gente está aí no meio dessa crise, assim como está o Brasil hoje, né? Mas agora, voltando à pergunta para você, que está aqui me acompanhando, chegamos no final desse vídeo, o que você acha? Netanyahu é vítima de uma perseguição política ou as evidências aí justificam o julgamento? Né? Fala aí sua opinião, escreve aí nos comentários o que você acha, tá? O que você acha que vai acontecer? Vai continuar acompanhando aí os desenvolvimentos desse caso histórico? Também eu vou te pedir aí, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? É muito importante para mim, dá o seu like aí, se você não gostou, dá um dislike, compartilha com seus amigos no Facebook, em todos os seus canais aí, tá bom? E fica comigo por aqui, eu tenho feito vídeos sobre Israel aqui todos os dias, tá? E de vez em quando eu trago um vídeo como esse, explicando alguma situação específica. Então, obrigado por você ter chegado comigo até aqui, e até o próximo vídeo.